seguidores, tudo bom? Seguidores do Sucesso Chique. Hoje eu vim dividir com vocês um assunto que faz tempo que eu quero falar com vocês, que é como escolher a escola certa para os meus filhos. Vocês sabem que eu sou mãe de 3, então essa turminha é incrível. E como qualquer outro pai ou outra mãe, eu também tive várias dúvidas na hora de escolher a escola das crianças. E gostaria de dividir com vocês as minhas experiências e como eu fiz para escolher a escola certa, que eu acredito que é a melhor opção para as minhas crianças. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando eu fui colocar a minha primeira filha, a mais velha, eu não tinha referências de qual escola ir buscar. Referências reais de gente próxima que tinha criança na mesma idade que ela. Ela entrou na escola com 1 aninho, então ou os meus amigos tinham filhos bem maiores ou não tinham filhos. Então foi bem complicado e alguns pais devem estar passando por isso. Mas essas dicas também servem para aqueles pais que já têm filhos maiores, que já estudam e que pensam em trocar de escola. Então serve bem para a gente escolher a escola certa para eles. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente fazer é uma relação das principais escolas que te interessam. E aí você vai usar como base depoimento de outros pais, referências das escolas tradicionais da sua cidade, referência daquelas escolas que você ouve falar super bem. E mesmo que aquela escola não seja adequada pela faixa etária do teu filho naquele momento, eu acho interessante você colocá-la na lista, se você gosta muito dessa escola ou falar muito bem dela, até para você entender o porquê que ela é tão especial assim. Então, a primeira grande dica é fazer essa relação. Em segundo lugar, na hora que você for pôr em prática essa lista, é você conhecer essas escolas. Então, você marcar uma visita. E uma coisa bem bacana é você marcar essa visita num período escolar. Então você chegar para visitar essa escola num dia que ela esteja realmente funcionando, um dia letivo, e não deixar para visitar ela só nas férias. Porque aí você vai ver realmente como ela funciona na prática e não só naquela forma linda que normalmente a coordenação ou a pessoa que vai te recepcionar vai vender essa escola para você. Porque a gente tem que lembrar que escola, como qualquer outro serviço, é um serviço. E para determinado serviço, há determinados públicos. Então, é importante você ir ver como ela funciona real. No momento que você visitar essa escola, a minha dica prática é você fazer um questionário. E se você não vai apresentar esse questionário para ninguém, você pode fazer ele por escrito ou fazer ele mental mesmo e colocar alguns itens que são fundamentais, eu entendo, nessa escola. Primeira coisa, a localidade dessa escola. Se a escola fica perto, fica longe, quanto tempo essa escola demora para me chegar? É no caminho que eu trabalho? É no caminho da minha casa? Isso é importante, porque uma escola que seja totalmente diferente do seu caminho vai te exigir um tempo maior para chegar lá. Então você tem que ter esse tempo na prática, no dia a dia, que sempre é corrido. Outro fator importante, todo mundo acha que é o preço, e o preço ela não entra aí nas primeiras etapas, não. O preço entra lá atrás, lá no final. É você ver se essa escola defende os mesmos princípios que você. Infelizmente, nós estamos passando por uma época muito complicada, em que o Ministério da Educação e alguns líderes políticos que fazem parte do nosso governo político defendem teorias que venham perturbar o crescimento mental e a definição do que é certo e errado para os nossos filhos. Isso não está ocorrendo só nas escolas públicas, como muitos pais acham. Isso acontece também nas escolas particulares. Ao escolher a escola que você vai colocar os seus filhos, é importante você ver se essa escola defende os mesmos valores que você. E isso acontece de forma tão direta quanto também obscura. Quando ela fala, não, a gente concorda, a gente defende valores cristãos ou valores morais, que são os tradicionais, mas quando você vai ver o material que ela exige, o livro paradidático que ela vai usar durante aquele ano, que é aquele livro de literatura que vai ser lido, que vai ser feita atividade de interpretação, ele traz aí teorias, ele traz aí aberturas de pensamento, que na verdade nada mais é do que colocar na cabeça da criança coisas como tudo é normal, tudo se pode, sendo que na verdade nessa fase da formação, do caráter, da educação dos nossos filhos, a gente tem que deixar muito claro o que é certo e o que é errado. E lá na frente, na maioridade, quando essa criança já for adulta e responsável, sim, ela vai decidir aquilo que ela quer para a vida dela, e você, como pai, como mãe, sempre vai estar ali ao lado dela para orientá-la, para defendê-la. Eu concordo plenamente, mas não lá aqui no início da formação do caráter dela. Agora ela tem que aprender as coisas que são certas e que são erradas. Então, isso é muito importante.
Em seguida, você vai observar algumas coisas, como por exemplo, qual que é o material que essa escola vai usar? Material didático mesmo. Como que vai funcionar esse material? Você pode perguntar para a pessoa que vai estar te explicando sobre a escola o que o teu filho tem que chegar ao final do ano sabendo. Isso é importante porque se você não tem filho ainda na escola e vai iniciar esse processo, ou se você já tem como você comparar uma escola com a outra. E aí ele vai falar, olha, o seu filho vai entrar no jardim nível 1, como eles chamam, independente disso, e vai aprender a contar até o número 5 no final do ano. Porque ele vai entrar com 1 ano. Não, ele vai aprender a identificar a letra do nome dele. Ele vai aprender a falar as cores. Não, olha, seu filho vai entrar na primeira série, no final do ano, ele vai saber escrever de forma silábica. Ou seu filho vai saber escrever, ler, lá. E aí isso é importante você pegar isso como orientação. O que ele tem que chegar ao final do ano letivo sabendo fazer. Em seguida, é importante você perguntar também qual é a dinâmicas que são feitas durante as aulas. Como as aulas funcionam? Tem tarefa, não tem tarefa? Esse material vem para casa como? Como que a professora trabalha esse material na sala? É uma professora? São 2 professoras? Quantos alunos normalmente tem numa turma? Você fazer análise de como funciona o ensino dessa matéria. Existem vários métodos que são usados hoje em dia para que as crianças possam aprender. Existem métodos mais lúdicos, em que a criança aprende de forma mais livre. Então, ela realmente põe a mão na prática, assim, põe a mão na massa, que a gente fala. Ela vai aprender sobre o meio ambiente, então ela vai mexer com plantas, ela vai aprender sobre divisão de objetos, então ela vai dividir coisas, ela vai mexer com pecinhas que vão ser divididas. Não, ela vai aprender de forma tradicional. Então, ela vai aprender a escrever com as famílias das letras. Então, família M, M-A, Ma, Me, Mi, Mo, Mu. A família B, Ba, Be, Bi, Babu. Já nesse modo mais lúdico, normalmente eles vão aprender com o nome da letra que inicia o nome dos coleguinhas. Então, por exemplo, coleguinha que chama Mateus. Então, a criança aprende primeiro que o M é do coleguinha Mateus, e depois que o M também escreve mamãe, que o M escreve outras coisas. Elas não aprendem as sílabas, elas aprendem as palavras. E elas vão somando. Então, cada método, e tem escolas que unem esses 2 métodos, que tem sim provas tradicionais, mas tem um aprendizado mais lúdico, um aprendizado mais prático. E isso é importante você entender e você perguntar como são feitos. Outra coisa super importante, por que você vai num dia que está funcionando realmente essa escola? Para que você possa conhecer essa escola dentro da sala de aula mesmo. Você vai pedir para visitar a sala que provavelmente seu filho estudaria. E aí você vai observar como aquela professora funciona, o que tem naquela sala. É uma sala colorida, é uma sala tradicional, é uma sala que tem painéis, que tem desenho, que tem objetos, brinquedos. Não, é uma sala tradicional, que não tem coisas penduradas na parede, mas a professora tem um controle muito bem dos alunos, você chegou, tá todo mundo bem comportado. Então, quantas professoras realmente estão na sala, se o número de alunos que eles te falaram combina com o número de alunos que você está vendo. E dá uma olhadinha nessas crianças, elas estão felizes, elas estão animadas, ou tá todo mundo assim com aquela cara tipo, ai, tô louco para começar a educação física. Isso também é importante, porque é um ambiente em que o teu filho vai estar várias horas do dia dele. O que você quer para ele? É importante você olhar isso. E aí você pede para dar uma olhada no banheiro. O banheiro eu acho assim incrível. Como eu tive desilusões com os banheiros das escolas. Cada banheiro que eu peguei no meio do caminho de escolas que eram muito renomadas, o lixo estava transbordando, o banheiro estava sujo, estava bagunçado. Lógico que vai muito do bom senso. Ó, acabou o intervalo do recreio, a molecada entrou, fez bagunça, isso faz parte. Mas não, tá no horário tranquilo e tá uma bagunça o banheiro. Principalmente quando é bebê, criança menores de 1, 2 aninhos, a higiene é muito importante. A escola manter esse controle de higiene no banheiro, na salinha, essas salinhas estão limpas, então é uma coisa importante para vocês observarem. E lógico, agora você vai perguntar também os valores da sua escola. Quanto vai custar essa escola para você? Qual é o valor da mensalidade, qual é o valor da matrícula, quais são os custos que você provavelmente vai ter durante o ano, com festa, com apresentações. E quais são as atividades que estão inclusas nessa mensalidade? As atividades que já vêm parte. Essa escola é bilíngue, não é bilíngue, tem inglês, tem balé, tem karatê, tem ginástica. Tem uma infinidade de opções as escolas têm oferecido.
Realmente essas atividades são praticadas? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? Se essas crianças têm como distribuir essa carga horária real? Porque existem muitas escolas que vendem infinitas atividades e na prática não dão conta de oferecer isso tudo. Então, dá uma olhada nisso, pesquisa, se tem coisa extra por fora que você teria que... Ah, não, olha, a gente tem o futebol, mas é uma opcional, fora do horário, você pode... Se você se interessa, se isso te atende... Porque quanto mais atividades seu filho tiver dentro da escola, fica muito mais fácil no dia a dia o transporte de levar, de buscar, a segurança de estar num lugar que você já conhece, com pessoas que já conhecem o seu filho. Então são coisas muito importantes de você perguntar. Agora vamos fazer o seguinte, o teu filho já está estudando numa escola, ou você já escolheu com base todas essas observações, se a escola realmente defende os valores que você quer, se a escola preencheu da melhor maneira aqueles requisitos que a gente observou. Agora você vai buscar pais que já fazem parte dessa escola. Então você vai observar, olha, o primo do meu filho estuda na escola, o meu vizinho, ele tem prazer, olha, como que é quando chega a tarefa? Ele gosta de estudar, ele faz a tarefa com facilidade, ou estudar, olha, a hora da tarefa é um trauma aqui em casa, a criança fica chateada, não gosta de fazer, ele gosta de ir para a escola, não gosta de ir para a escola. Isso tudo é importante, porque na verdade é o que a gente chama de estresse escolar que seu filho vai passar. Parece brincadeira, mas não é não. Tem muitos pais que se preocupam em colocar o filho na escola X. Porque é uma escola tradicional, uma escola assim, assado. Mas as crianças que estão lá, estão felizes com o tipo de aprendizado? Elas estão evoluindo de maneira tranquila ou não? É rígido, é pesado, a criança detesta fazer tarefa. Isso tudo tem que ser observado também por você, pai e mãe. Uma das coisas que eu acho fundamental no momento do crescimento escolar, então é dessa base que a gente dá, principalmente no fundamental, que é a primeira série em diante, é você ensinar ao seu filho, e isso você vai conseguir com uma boa escola, a aprender de forma prazerosa. Eu falo muito isso para as meninas, que elas têm que estudar de uma forma que seja gostosa. A partir do momento que elas começarem a estudar de uma forma maçante e pesada, isso lá no antigo segundo grau, que hoje já até nem chama mais assim, realmente vai ser puxado, vai vir um monte de conteúdo de uma vez, uma variedade de coisas, em que elas são obrigadas a absorver para que elas deem conta de passar no vestibular de determinada universidade, seguir determinada carreira. E aí sim eu entendo que possa ser pesado, porque você não tem muita opção. Ou é ou não é, é questão de vestibular, um vai disputar com o outro, então tem aquele monte de conteúdo. Mas nem se ela começar desde jovem a passar por esse estresse, por esse peso, aprender é chato, ler é ruim, detesto matemática, detesto português, como que ela vai chegar lá no segundo grau gostando? Aí você vê crianças que falam, olha, eu vou fazer faculdade porque meu pai quer, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de fazer isso, aquilo, e não é a vida real. Então, é importante que ela tenha prazer em estudar, que a escola seja um lugar que ela queira estar participando. Lógico, um dia ou outro rolar uma preguiça, rolar um tipo, mãe, não tô afim, é normal. Mas, no geral, a tarefa tem que ser uma coisa tranquila, ir para a escola tem que ser uma coisa legal, estar na escola tem que ser bom. Isso é importante vocês observarem. Parece que tudo que eu te falei é muita coisa, mas não é não. Se teu filho já tem tudo isso na escola que ele tá, pesa esses valores, pensa realmente se vale a pena você mudar. Alguns pais falam assim pra mim, não, eu quero mudar de escola, porque eu quero que meu filho estude numa escola que ele vai ficar até o final dos estudos e aí só vai sair pra faculdade. Isso não é real. Eu já te falo isso de cara. Por que eu falo isso? Porque hoje eu percebo de uma maneira muito cristalina mesmo que a cada ano que passa, novas escolas surgem, novos métodos surgem e se tornam, entre aspas, escolas da fama, escolas tops do momento. Então, por exemplo, onde eu moro hoje, existem algumas escolas que são profissionais, eu diria até, elas são renomadas, elas participam de rankings nacionais como melhores escolas para o primeiro, segundo, terceiro ano aí, que vai anteceder a faculdade. Então, as crianças normalmente saem das suas escolas tradicionais e vão para essa escola que ela é especializada só nesses 3 anos.
para que você possa entrar numa faculdade como medicina, direito, federais e assim por diante. E até faculdades fora do país. Então, esse pensamento de que a escola que você escolheu para o teu filho hoje, 7, 8, 10 anos antes dele ter que ir para a faculdade, vai ser talvez a escola que vai durar a vida inteira, talvez não seja. Lá na frente, você pode mudar para determinada escola que está tendo uma aprovação enorme no vestibular, e teu filho vai falar, mãe, eu quero ir para lá, tá todo mundo ir para lá, lá eu tenho chance de passar na faculdade que eu quero. Então, isso talvez não aconteça. Outra coisa é que criança, esse pensamento da gente achar que, ai, mas eu vou colocar meu filho naquela escola, então ele vai ter amigos que vai durar a vida inteira. Talvez sim, talvez não. As pessoas entram e saem da vida da gente e isso faz parte também. Então, se isso acontecer com o teu filho, não tem problema nenhum. Ninguém garante que ele entrando em determinada escola, ele vai fazer um grupo de amigos super legais que vai amar ele pro resto da vida. As coisas vão alterando com o passar dos anos e eles mesmos vão selecionando seus amigos. Isso também faz parte do crescimento. E pais, mais que tudo isso que eu falei pra você, antes de escolher a escola certa para o seu filho, a minha principal orientação, feche os seus olhos, peça a Deus sabedoria. Peça a Ele que te oriente, te ajude a escolher qual escola que melhor encaixa para a tua vida, para o teu filho, qual realmente combina com a forma dele aprender, qual vai combinar, qual é o lugar que ele vai se sentir feliz de estar. É como se a gente pudesse escolher determinados empregos. Você vai querer um emprego que é tradicional, rígido, cobra você, tem disciplina, tudo. Ou você quer um emprego também super tranquilo, tudo é beleza, a vida é tranquila? Talvez nenhum, nem outro. Procure aquilo que vai ser melhor para ele, em que ele vai continuar sendo, acima de tudo, criança. Porque é muito frustrante quando você coloca teu filho em determinado lugar e aquele filho não consegue atingir aquela meta que você sonhava. Porque talvez não é o perfil dele aquela escola, ou talvez aquela forma de ensinar não combina com teu filho. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, ore, peça ao Senhor sabedoria. E eu tenho certeza que você vai ter sim, bem claro na sua mente, qual que é a melhor opção para o teu filho. E qual que é a melhor escola para a tua família. Qual em que o seu filho, você vai ter prazer de ver o crescimento do teu filho. E ele o prazer de estar aprendendo cada dia mais. Beijo pra